Então a questão 5 é a questão clássica de resolução por conservação da energia mecânica, né? O camarada está dizendo que o operário, para medir a constante elástica de uma mola, vai soltar um bloco aí, né, de uma altura de 3 metros acima dessa mola, e diz que quando solta aí esse objeto, né, o objeto vai despencar, vai encostar na mola, e ainda produz nessa mola uma deformação de 0,3 metro. Comprime essa mola de 0,3 metro. Então pressupõe-se que esse 0,3 metro é quando a caixa para voltar. É a máxima deformação que a mola vai ter, né? Então ele deu essa informação toda, disse que a gravidade vale 10 e quer saber então quanto é a constante elástica dessa mola. Professor, como é que eu ia saber que o desenho era esse? É porque essa questão é uma questão clássica, né? A gente já teve, né, a nossa atividade de trabalho e energia. Nós tivemos 4 semanas de aula de trabalho e energia, 4 vezes 4 são 16 horas de atividade, né? Vendo toda a teoria, resolvi umas 30, 40 questões em vídeo, né? Mais ou menos umas 10 por semana, você teve o dever de casa, umas 10 questões por semana, então, nessa atividade de revisão, a pessoa já está ali mais ou menos sabendo que esse tipo de questão é conhecida, é clássica, e mesmo que a questão não traga a figura, você deve ser capaz de se tocar, associar, né? Ah, essa questão eu já vi, é parecida. Beleza? O ideal é que viesse com a figura, mas isso aí também deixaria a questão muito fácil até para o seu concorrente. Você quer que o seu concorrente tenha moleza? Quer porra, né? Não? Pois vamos lá então. Então veja que segundo o enunciado, depois que a caixa encosta na mola, ela ainda sofrerá, né, a mola, né, uma deformação de 0,3 metro. Claro que a minha figura está meio desproporcional, mas tudo bem. Tranquilo? Renato Brito, cara, então como é que a gente vai resolver uma questão como essa? Galera, é a aplicação direta da conservação da energia mecânica. Durante o movimento dessa caixa, quais são as forças que vão agir nessa caixa? Vai ter o peso da caixa e vai ter a força elástica, né? Que a mola vai fazer na caixa, ó. Peso e força elástica. Professor, não vai ter a normal, não, porque a caixa vai encostar na mola? Pois é, essa força de contato que você quer chamar de normal, já é a própria força elástica, entendeu? Então só tem peso e normal. E você sabe que o peso e a normal são forças conservativas. Lembra da nossa aula? Quais são as 3 forças conservativas da natureza? Peso, né, que é a força gravitacional, a força elástica e a força elétrica. Então, como o sistema só tem forças conservativas, que é o peso e a força elástica, o sistema com certeza é conservativo. Então eu vou dizer o que, Renato Brito? A energia potencial mais a cinética do sistema na situação inicial é igual à energia potencial mais a cinética do sistema na situação final. Tranquilo? Então vou escrever isso daqui. Veja. Lembre-se que antes de resolver uma questão como essa, você precisa gastar uns 2 minutinhos organizando as suas ideias naquela figura. Por exemplo, a energia potencial gravitacional, MGH, que a gente já combinou nas nossas aulas. Quando você tiver 2 níveis de energia, de altura, vamos arbitrar que o de baixo tem uma altura 0, assim, o de cima vai ter uma altura positiva, né? Porque a gente quer fugir de números negativos, porque aumenta as chances de errar as contas, né? Então, professor, se aqui eu tenho 2 alturas, 2 posições, qual delas eu vou chamar de altura 0? A de baixo. Vamos arbitrar então, pessoal, que quando tiver nessa posição aqui, ó, a altura então da caixa vai ser chamada de 0. Se essa altura é 0, a altura da outra posição, professor, vai ser quanto? Ora, daqui para cá, você subiu quanto? Você subiu 0,3 mais o 3 que foi dado na questão. É muito comum nesse tipo de questão a pessoa esquecer de contar essa deformação da mola. Não pode esquecer não, beleza? Então, se essa altura aqui vale 0... a altura da posição inicial, então, vai ser o que, Renatinho? 3,3. Legal, então isso daqui, professor, é a posição inicial e essa daqui é a posição final. Pronto. Renato Brito, escolhendo então qual é a altura 0 e qual é a outra altura, vamos agora pensar no Kx2/2, energia potencial elástica armazenada nessa mola. Na posição inicial, galera, quando a mola está desse jeito aqui, a mola está relaxada, quanto é a energia potencial armazenada nela? Quanto é que é esse Kx2/2? Ora, a mola está relaxada. Então eu posso dizer que quando a mola está relaxada, o X
da deformação dela, o x inicial vale 0. Ou seja, ela não tem deformação nenhuma nessa primeira situação. O x inicial da mola é 0. E na situação final, professor, quanto é que ela deformou? Ela deformou exatamente esse 0,3. Esse 0,3 é o que eu vou chamar de o x final da mola, a deformação que ela vai ter no final. Professor, mas uma coisa que eu estou confundindo é esse tal de kx2 sobre 2 com aquele kx. Não tem um kx? É a mesma coisa? Não, mano. Kx, ó, é a força elástica. Força elástica é kx. Kx está sendo medido em newtons. Kx é uma força. Kx2 sobre 2, ó, é energia potencial elástica. É outro contexto, né? Ó. Kx2 sobre 2, então, é o quê? É joules. Não confunda joules com newtons. O nosso contexto aqui é de energia. Por isso que eu estou usando Kx2 sobre 2. Energia potencial elástica. Vamos então fazer a nossa continha. Energia potencial mais a cinética do sistema na situação inicial. Veja, a caixa parte do repouso. A velocidade da caixa no início é 0. Aí a caixa acelera, freia, parou para voltar. Então, nessa hora aqui, professor, a caixa também tem velocidade 0? É, porque ela parou para voltar, né? Então, vamos escrever aqui a equação. Vem comigo devagarzinho. Energia potencial do sistema no início. Galera, a energia potencial do sistema é a soma de todas as energias potenciais que houver no sistema. Se tiver mGh, eu tenho que computar. Aí, se não tiver, eu digo que é 0. Se tiver kx2 sobre 2, eu tenho que computar também. E aí, se tiver as duas, eu tenho que somar? Se tiver as três, tem que somar todas. Ah, tá. O que é essa daqui? Essa daqui é energia potencial elétrica. Eu botei aqui só para ficar tudo completo. Mas essa daqui não vai aparecer nessas questões de mecânica. Isso aqui aparece mais na aula de eletrostática. Não vamos nem complicar. Então, moral da história, professor. Na posição inicial, nessa situação aqui, ó, tem mGh, é só você olhar. Tem a altura no início? Tem a altura. A gente até combinou que essa caixa aqui está numa altura de 3,3 metros. Então, no começo, energia potencial, professor, vai ter mGh do início. Bom, tem mais energia potencial no início? Vamos ver. No início, tem deformação na mola? Não, a mola está relaxada, não tem deformação na mola. E essa daqui também vai ter? Não. Então, no início só tem mGh mais 0 mais 0. Então, eu coloco só mGh. Beleza. Energia cinética, Renato, na situação inicial, tem velocidade? Não, macho, não partiu do repouso? Partiu do repouso. Energia potencial no final. Cara, nessa figura aqui, vamos ver a energia potencial no final. Ei, no final, tem mGh, tem a altura? Tem não, professor, que a gente arbitrou que a posição de baixo tem a altura 0. Então, no final, isso daqui é 0. Ei, no final, tem kx2 sobre 2? Tem. Porque na situação final, a mola já está deformada 0,3 metro. Tem deformação? Então tem energia potencial elástica. Então esse daqui vai ser 0. Vai ter só kx2 sobre 2. E esse daqui também vai ser 0. Então a energia potencial no final vai ficar 0 mais isso mais 0. Ou seja, vai ter só o kx2 sobre 2. Ó. No final, tem energia cinética? Não, a caixa parou momentaneamente para voltar, né? Resultado, isso aqui é 0. Finalizando então essa conta, a gente vai ter, ó, a massa da caixa é 10, o G é 10, a altura inicial 3,3. Não é isso? É igual ao K, que eu estou querendo encontrar. X final, Renato. Cara, X final, ó, 0,3 metro. X final, ó, é 3 vezes 10 a menos 1. Mas tu sabe que tu vai ter que elevar ao quadrado, né? Que merda! É 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado sobre 2, ó. Bom, então eu fiz essa continha aqui na calculadora rapidamente. A constante elástica, pessoal, deu 7.333, que eu escrevi em notação científica. A questão está querendo a constante elástica em unidades de 10 a terceira newton por metro. Ou seja, ela quer só esse 7,3 aqui. Tranquilo? De modo que a resposta, então, dessa questão 5, Moy, é a letra A. Olha, podemos fazer alguns comentários extra aqui nessa questão. Por exemplo,
Você percebeu que numa questão como essa é praticamente impossível você escrever essa equação sem fazer um desenhozinho inicialmente para organizar as ideias? Pessoal, tem gente que chega para mim para tirar dúvida de uma questão dessa com o caderno. Professor, essa questão aqui, olha aqui meu caderno, não consegui fazer não. Aí eu viro para a pessoa e digo assim, meu filho, você não fez nenhuma figura não? É, fiz não. Rapaz, eu dou aula há 25 anos, cara, e eu só consigo fazer uma questão dessa se eu fizer a figura. Por que eu tenho que fazer a figura? Porque eu tenho que organizar, né? Qual é a energia potencial que vai ser 0? Ah, qual é a altura que vai ser 0? Qual é a altura que vai ser positiva? Ah, aí eu organizo tudo isso no desenho. Ah, o kx2 sobre 2 na posição inicial, tem ou não tem? Ah, e o kx2 sobre 2 no final? Cara, você tem que organizar primeiro as ideias numa figura, para ir se organizando. Só depois que já tiver tudo planejado, é que você vai escrever essa equação, entende? Professor, mas perde muito tempo esse negócio de organizar. Pelo contrário, esse tempo que você parece que perdeu, você ganhou lá na frente. Quem vai escrever essa equação assim, afoitamente, na pressa, com certeza vai fazer alguma coisa errada. Então vá por mim. Questão dessas, gaste 2 minutinhos organizando as ideias antes, para só depois equacionar o problema, que a sua chance de sucesso é bem maior. Tranquilo, moçada? Morreu então aí a questão 5, né? Marcamos aí a letra A, então nós vamos passar para a próxima. O que eu recomendo para você? Leia aí a 6ª questão, tenta resolver aí antes no rascunho. Na sequência, tu solta aí o vídeo da questão 6 e tu vê a minha resolução para ver se deu tudo certo. Tranquilo então? Beleza, Moi? Vamos passar então para a 6ª questão.